Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal Apressado. Hoje a gente vai desvendar uma notícia que tá, olha, sacudindo o mundo da ciência. Se preparem, porque um recorde assim, monumental, acaba de ser quebrado. E ele pode ser o gatilho, sabe? Aquele empurrão que finalmente destrava a tão esperada era da supremacia quântica. Aquele momento em que os computadores quânticos se tornam, sem sombra de dúvida, mais poderosos que qualquer supercomputador que a gente conhece hoje. Pensem só em problemas que os computadores de hoje, mesmo os mais potentes, levariam milênios para resolver. Coisas como criar novos medicamentos do zero, desenvolver materiais que a gente nem imagina ou até entender os mistérios do universo. A promessa é essa, e parece que a chave para isso tudo pode ter acabado de ser encontrada. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. A corrida global pela computação quântica é uma coisa séria, com gigantes da tecnologia investindo bilhões. Só que um avanço recente superou todas as expectativas. E não foi por pouco, viu? Foi um salto tão grande, mas tão grande, que está redefinindo o que a gente achava que era possível fazer em tão pouco tempo. É esse o número, 6.100. Cientistas lá do Instituto de Tecnologia da Califórnia, a famosa Caltech, construíram uma matriz com 6.100 qubits, 6.100 componentes quânticos operando juntinhos. Agora, para a gente ter uma ideia da dimensão disso, olha só a comparação nesse gráfico. O recorde anterior mal passava de 1.000 qubits. A equipe da Caltech não só quebrou o recorde, ela pulverizou, mais do que quintuplicou a capacidade anterior. Isso coloca a gente num patamar muito acima do que se imaginava necessário para a tal da supremacia quântica. Então, a grande pergunta é, mas como é que eles conseguiram fazer isso? A resposta está numa abordagem bem diferente e, vou te dizer, incrivelmente elegante. Em vez de usar os qubits supercondutores, que são mais comuns mas também super complexos e sensíveis, a equipe da Caltech apostou nos átomos neutros, mais especificamente átomos de césio. E essa arquitetura está se mostrando um caminho muito, mas muito promissor para escalar a computação quântica. E é aqui que está a genialidade da técnica. Eles pegam um laser e o dividem em milhares de feixes superfocados, as tais pinças ópticas. E com elas eles conseguem capturar e organizar cada um dos 6.100 átomos. É como ter 12.000 bracinhos de luz microscópicos colocando ovos quânticos numa cartela com uma precisão absurda. Tudo isso dentro de uma câmara de vácuo, claro. Mas agora vem o pulo do gato. Na computação quântica, não adianta nada ter um monte de qubits se eles forem instáveis ou imprecisos. A verdadeira revolução desse trabalho é que eles conseguiram juntar a escala com a qualidade. E isso, meu amigo, muda o jogo. A escala, a gente já viu, é essa quantidade impressionante de 6.100 qubits. Mas é na qualidade que a história fica ainda mais interessante. E os números que vêm agora provam exatamente isso. Primeiro, o tempo de coerência. Eles conseguiram manter esses 6.100 qubits no estado de superposição quântica por cerca de 13 segundos. 13 segundos pode não parecer muito, mas no mundo quântico isso é uma eternidade. É quase 10 vezes mais do que qualquer sistema parecido já tinha conseguido. E segundo, a precisão. Mesmo com essa multidão de qubits, eles conseguiram manipular cada um deles individualmente com uma precisão de 99,98%. Ou seja, aumentar a escala não estragou a qualidade. Agora a gente tem as duas coisas juntas, quantidade e qualidade. Com esse poder todo na mão, o próximo grande obstáculo da computação quântica fica ainda mais evidente. Como é que a gente gerencia os erros que são inevitáveis nesses estados quânticos tão frágeis? Como o slide mostra, o desafio aqui é enorme. Num computador normal, se um bit dá problema, é simples, a gente copia ele de uma fonte segura e pronto. Mas no mundo quântico, isso é impossível por causa do teorema da não clonagem. O simples ato de você olhar ou tentar copiar um qubit já altera o estado delicado dele. Por isso, a correção de erros quânticos precisa de estratégias muito mais engenhosas. E essa analogia da pesquisadora Hannah Monette é perfeita. A equipe da Caltech também conseguiu mostrar que eles podem mover os qubits dentro da matriz sem que eles percam a superposição. Essa habilidade de embaralhar os qubits é fundamental para criar algoritmos de correção de erros que funcionem de verdade, algo que outras plataformas, como as de supercondutores, têm bem mais dificuldade para fazer.
É um avanço fascinante, não é mesmo? Se essa análise está ajudando a entender a dimensão do que está acontecendo, considere, por favor, compartilhar o canal e dar o like. Esse apoio ajuda muito a gente a continuar trazendo estas explorações científicas. Vamos agora para a próxima etapa, ver como tudo isso se conecta. Com a escala, a qualidade e a mobilidade resolvidas, falta um ingrediente final para a gente ligar essa máquina e destravar o verdadeiro poder de computação dela. O emaranhamento é aquele fenômeno que o Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. É ele que permite que os qubits trabalhem em conjunto de forma conectada para fazer cálculos realmente complexos. Sem o emaranhamento, o que a gente tem é uma memória quântica fantástica. Com ele, a gente tem um computador quântico de verdade. E quando o emaranhamento em larga escala for alcançado com essa plataforma, bom, aí as possibilidades são de explodir a cabeça. Não estamos falando só de computadores mais rápidos. Estamos falando de uma nova ferramenta para a ciência. A gente vai poder simular moléculas para criar remédios, projetar materiais com propriedades que hoje parecem impossíveis e até modelar os fundamentos do nosso universo. Então, o ponto crucial é este. O trabalho da Caltech não é só mais um recorde na lista. É a demonstração de que os blocos fundamentais para construir um computador quântico universal tolerante a falhas estão finalmente ao nosso alcance. A arquitetura de átomos neutros provou que é um candidato fortíssimo para liderar essa revolução. O caminho ainda é longo, claro, mas a direção nunca esteve tão clara. Estamos basicamente testemunhando a montagem de uma das máquinas mais complexas que a humanidade já concebeu. A discussão sobre esse salto para 6.100 qubits está aberta. O que se pensa sobre isso? Deixe as ideias e perguntas aí nos comentários. Até a próxima!